Nós vamos começar aqui. Ontem já tinha sido aprovado na reunião do Conselho, na reunião de diretoria também, a compra de um imóvel em Brasília. E ontem nós compramos, nós estivemos lá, a Simone e o Manassés, e ontem mesmo nós fechamos negócio, já passou a escritura. São 4 salas. Nesse conjunto de prédios aí é um shopping center, o Liberty Mall, em Brasília. Quem já foi lá, é um lugar muito legal. O prédio é muito bom, com total segurança. Nós compramos lá 4 salas com 2 vagas de garagem. Tem um croquis aí, porque a gente estava negociando, antes da discussão da quase certeza e do fim da contribuição sindical, nós estávamos discutindo todo o conjunto lá com 6 salas. E depois, quando começou essa discussão, acabar a contribuição sindical, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir. Aí nós decidimos comprar 3 salas, que foram desse lado esquerdo aqui, ó. Isso é um croquis que já tinha sido feito. No início nós ficamos, então, com as 2 salas daqui do canto, do lado esquerdo, e aquela no fim lá, isso? Hã? Ah, agora já está aqui. Ah, tá. Original. Já é original. Só que eu estou meio perdido aqui. Explica aqui, Simone. Agora... É porque foi... Ah, tá. Então a entrada é lá. Bom, enfim, são 140 metros quadrados. São 140 metros quadrados, tá? Nós pagamos 1.070.000. Acho que foi um preço muito bom. A gente estava vendo coisas em Brasília lá, e o preço lá era de 8.500 o metro quadrado para cima. Para nós aqui, nós fizemos uma negociação boa, ficou 6.900 o metro quadrado, né? Não é isso? Que acabou dando... Nós tínhamos acertado 3 salas, nós chegamos lá e vimos aquela sala última lá com 37 metros quadrados. Ele topou fazer no mesmo valor, no mesmo preço do metro quadrado das outras 3, acabamos adquirindo as 4. 140 metros quadrados, dá para fazer uma sede legal em Brasília. E nós temos certeza que, independente da contribuição sindical, independente disso, a confederação vai existir, porque a federação, por exemplo, a FENASCOM, nós estamos desde 96, ela sobreviveu todo esse tempo, praticamente o tempo todo, sem contribuição sindical. Foi mantida, fizemos congressos, fizemos vários eventos, fizemos cursos, conseguimos manter toda a categoria, os dirigentes sindicais unidos. Hoje, por exemplo, dentro da UGT e dentro do movimento sindical, todo mundo reconhece que o ACEI Conservação é um dos movimentos mais organizados do Brasil, graças ao trabalho que a gente tem feito todo esse tempo, né? Com a colaboração, obviamente, dos companheiros dos outros estados aí, tem mantido, conseguimos... criar a nossa confederação, já estamos com sede própria, tá certo? Já entrou recurso da contribuição sindical, e nós temos certeza que o recurso que tem aqui hoje, da contribuição sindical, vai dar para fazer um trabalho decente, pelo menos nos próximos 2 anos. Pelo menos nos próximos 2 anos. Claro que tudo vai depender, né, a partir do 2º ano, final do 2º ano, como é que vai ser a questão da reforma trabalhista, se vai cair a contribuição sindical, se não vai, porque vocês sabem, acabando com a contribuição sindical obrigatória, os primeiros a sentir não são os sindicatos. Os primeiros a sentir são as centrais sindicais, as confederações e as federações que vivem quase que exclusivamente da contribuição sindical. Tá certo? Eu sou o secretário de Finanças da UGT, eu posso garantir para vocês que 90% da receita da UGT vem da contribuição sindical. Sem isso, ela simplesmente vai ter que ter... Nós vamos ter que ter aí bons parceiros, gente com muita disposição para manter a unidade, manter a organização, no sentido de organizar os trabalhadores no Brasil todo. Entendeu? E, obviamente, quem vai querer organizar vai ter que colocar dinheiro, financiar para... A mesma coisa vai se dar aqui na Confederação. A gente fez essa discussão. Eu, particularmente, sou contra a contribuição sindical obrigatória. Acho que ela tem que ser voluntária, porque essa contribuição, só explicando, viu, gente? Depois vou, muito rapidamente, quem não concordar pode falar, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, aqui em São Paulo, por exemplo, nós sofremos muito pelo seguinte,
todos os juízes, e é assim mesmo que é o conceito, diz o seguinte: quem paga a contribuição sindical é sindicalizado. E muita gente faz a confusão aqui entre sindicalizado e filiado. O filiado é quem, além de ser sindicalizado, ele se filia ao sindicato para ter outros benefícios. Então, o que acontece? Os vários benefícios que nós, inclusive nas campanhas salariais, tá? Os juízes entendem que quem paga a contribuição sindical tem direito a todos os benefícios, igualmente os associados. Isso realmente com a contribuição voluntária, ele vai conseguir se equilibrar. Claro que a gente lamenta muito, né, que muitos sindicatos vão sofrer, possivelmente muitos sindicatos vão fechar, mas tem muitos desses sindicatos aí que é bom que feche mesmo. Todo mundo acho que concorda aqui, né? Tem muitos sindicatos aí pelo Brasil que não foram criados para defender trabalhadores, foram criados para resolver o problema deles. Tá? E a gente conhece de monte por aí. Bom, então, a sede social está aí, tá certo? Eu espero que a próxima reunião que nós fizermos, vocês já vão ter oportunidade de conhecer, porque a gente vai ter que fazer alguma reforma lá. Vamos lá? Então, hoje nós estamos com 47 sindicatos filiados, tá? 47 sindicatos filiados junto ao Ministério do Trabalho, ou seja, são filiados, né, com SD, que contribui com a contribuição sindical. Esses são filiados. E nós temos também, nós vamos passar daqui a pouquinho aqui, vamos ratificar a associação. São aqueles sindicatos que representam, né, o todo, em parte, a área de asseio e conservação. Então, por exemplo, o Sindicato de Turismo e Hospitalidade, sindicato que representa, além do asseio, representa outras categorias. Então, eles têm que decidir se filia aqui na confederação, na CONASCOM, ou se filia na outra confederação. Uma boa parte desses sindicatos de turismo e hospitalidade estão hoje filiados a contrato. E cabe a eles decidirem se vão sair da contrato e vão se filiar à CONASCOM ou não. Então, enquanto eles não decidem, eles podem se associar e passam a ter os mesmos direitos de todos os sindicatos filiados. A única exceção é votar e ser votado nas eleições sindicais. Isso só é prerrogativa das entidades filiadas. Essa é a diferença. Porque nós fizemos essa discussão porque não teria sentido o sindicato que representa a CI e conservação, sendo turismo e hospitalidade, ele não poder participar com a gente aqui no debate da nossa categoria. Independente de ser filiado ou não, é importante a participação. Nós temos um sindicato, por exemplo, de limpeza urbana, que ainda não é filiado à CONASCOM, não sei se é filiado a alguma confederação, que é de Santa Catarina, que é importante eles participarem junto com a gente. Estamos discutindo a INR da limpeza urbana, não tem sentido eles ficarem de fora. Então, eu acho que esse critério que nós adotamos para a confederação ajuda muito. Então, 47 sindicatos filiados junto ao Ministério do Trabalho, um site com mais de 2.000 visitas, tá? Um mail para mais de 800 endereços de entidades sindicais e autoridades políticas. Assim que nós conseguimos nos estabelecer em Brasília, a ideia é fazer visita no Congresso Nacional, né? Infelizmente, muitos aí vão ter que encarar esse congresso que tem aí hoje, mas nós vamos visitar o Ministério Público, vamos visitar as autoridades, né? Vamos visitar as confederações, apresentar a nossa confederação, inclusive com vídeo institucional, que eu não sei se todos já viram, mas se estiver na ponta aí, Simone, tem como colocar, Simone? O vídeo institucional ou não? Você tem aí fácil? Se tiver, não custa nada a gente, mais uma vez, e quem puder colocar esse vídeo também nos seus respectivos sites, é muito bom, porque, de uma certa maneira, dá mais visibilidade para a CONASCOM. Me prevê o estatuto, a Associação de Entidades Ecléticas, que eu acabei de falar. Foram pedidos aí foram feitos vários pedidos de associação, o secretário-geral Neuci vai expor aí e a gente vai votar. Boa tarde a todos e a todas. Tá, é isso aí mesmo. Faço nesse momento a leitura dos sindicatos que fazem o pedido de associação. Sindicato dos Empregados no Comércio, Hoteleiros, Bares, Restaurantes e Similares, Turismo e Hospitalidade, de Curvelo, Diamantina e microrregião do Médio Rio,
Vélez e Três Marias, Minas Gerais. Outra entidade que pede a associação é o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, Turismo e Hospitalidade de João Monlevade, também em Minas Gerais. Terceiro é o Sindicato dos Empregados no Comércio, Hoteleiros e Similares de Uberaba, também de Minas Gerais. Sindicato dos Empregados no Turismo e Hospitalidade de Cataguases e Região, Minas Gerais. Sindicato dos Empregados em Empresas de Turismo, Viagem, Operadores de Compras e Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais, Lavanderia, Casas de Diversão, Casas Lotéricas, Bailarinas e Dançarinas, Oficiais Barbeiros, Aprendizes, Ajudantes, Manicures, Cabeleireiros, para homens e senhoras, condomínios residenciais, comerciais e mistos, e empregados aqui, que daí ele não diz o restante, mas também é de Minas Gerais. Minas Gerais. Qual a cidade? Mas aqui está o nome da cidade aqui. Abrangência territorial. Minas Gerais é Belo Oriente, Caratinga, Coronel Fabriciano, Dom Cavalli, Itacavate, Iapu, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaraguaçu, Marileia e Santana do Paraíso e Timóteo. Não estou acostumado muito com a cidadezinha do Nordeste, assim, para pronunciar. Acostumado só com a região Sul, né? E Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Divinópolis, também Minas Gerais. Como é papel do secretário-geral, eu dou meu parecer favorável à associação e à entrada desses sindicatos na nossa confederação, o qual remeto também à plenária dessa Assembleia para aprovação por vocês. Então, todo mundo ouviu aí? Quem for favorável, por favor, levanta o braço. Ok. Levanta, vamos levantar a mão para tirar uma foto bonita. A mesa também é favorável. A mesa também é favorável. Quem é contra? Abstenção? Nenhuma. Então, aprovado por unanimidade a associação dessas entidades aqui relacionadas. Vamos passar. Tem mais um aí. Aqui, olha, movimento financeiro de 2016. Né? Receitas e despesas. Contribuição sindical, R$ 668.774,31 foi que entrou em 2016. Rendimentos de aplicações financeiras, 24.352. Um total de R$ 693.126,68. As despesas até em 2016, R$ 77.969,55. E equivalente em caixa em 31 de dezembro de 2016, R$ 615.157,13. O último levantamento que eu fiz da contribuição sindical que entrou para a Conascom esse ano foi sexta-feira da semana passada, aproximadamente 1.100.000, tá certo? Que somado aqui a 615, então hoje nós estamos com estávamos, né, por enquanto, porque ontem nós pagamos 1.070.000 do imóvel, que a Fenascom já tem um acordo com a Fenascom é que vai reembolsar, digamos assim. A gente vai encontrar uma maneira, né, Roberto, contábil e jurídica para esse dinheiro, para esse recurso entrar para a Conascom. Aliás, eu quero agradecer demais toda a compreensão, toda a conversa que tenho feito com o Roberto a respeito dessa união Conascom, Fenascom. Vamos trabalhar junto e não tem tido problema nenhum. Acho que estamos... Bom, ninguém é melhor que ele, né, para dizer que estamos todos juntos. Né? Na verdade, esse esforço todo para construir a Fenascom e a Conascom foi do mesmo grupo.
não é? Exatamente. A Conascom, de maneira mais efetiva, representando os trabalhadores em asseio e conservação, com vários projetos para tocar, com vários movimentos para fazer no país inteiro. Então, na verdade, o que nós fazemos aqui ao longo do tempo é uma parceria, né? Nós somos do mesmo grupo há muitos anos. Então, nada mais justo que esse recurso seja efetivamente da Conascom. A Conascom construiu isso, e a Conascom precisa dessa sede. Nós precisamos fazer esse movimento crescer. Então, portanto, não poderia ser diferente que esse recurso não fosse utilizado para a compra da sede e para outros movimentos que a diretoria da Conascom quiser fazer. Isso eu deixei muito claro quando eu assumi a presidência da FENASCOM, que a FENASCOM vai fazer o papel dela de parceira, de agregadora, de ajudar a mobilizar, mas quem toca o processo é a Conascom. Muito bom. Bom, aqui, essa parte, então, o primeiro ponto da ordem do dia aqui é a questão do relatório do mandato. Então, vou colocar em discussão aí o relatório do mandato. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, alguma crítica, está aberta a palavra. Depois daquela fala do Temer, ninguém quer falar mais nada. Está todo mundo pensativo aqui. O Lagoa ainda falou para mim hoje de manhã, pô, Deus parece que é sindicalista, né? Bom, então vamos lá. Então, nós vamos aqui, é o seguinte, o nosso estatuto, ele prevê o seguinte, que na eleição se elege a direção nacional e o Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. E que, entre os membros da direção nacional, será eleita uma diretoria executiva, aquela que deve comandar ficar mais próximos, né? Não que toda a direção nacional vai ficar, mas tem alguém que tem que ficar mais próximo, não, o presidente, o secretário-geral, o secretário de finanças, tem que ficar mais próximo da sede da confederação, enfim, tem que ter uma diretoria executiva para executar tudo aquilo que for necessário. Nós já tínhamos feito uma reunião. Em princípio, quando nós criamos a confederação, nós deixamos claro o seguinte, olha, vamos criar uma confederação com uma diretoria enxuta, com uma diretoria executiva, com 5 membros indicados, cada um desses membros indicados pelas respectivas federações que a criarem, que foi São Paulo, foi a FENASCOM, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E esses 5 diretores hoje, da diretoria que está se encerrando hoje, são esses nomes aqui. Então, sou eu, pela FENASCOM, o Roberto Alves, pela FEMACO, São Paulo, o Neuci, por Santa Catarina, pela FEVASC, o Manassés, pela FECONSPAR do Paraná, e o Henrique, pela Federação de Asseio do Rio Grande do Sul. Na discussão que nós fizemos, nós entendemos o seguinte, que a diretoria executiva desse segundo mandato, mas no primeiro mandato já efetivo, né, para a gente poder trabalhar mesmo, tá? Que a diretoria executiva deve ser indicada pelas 5 federações que criaram. Nesse caso aqui, a nossa proposta é que a diretoria executiva seja formada pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo secretário-geral, pelo secretário de Finanças e pelo secretário de Organização Sindical. Amanhã ou depois, se uma nova federação entrar, né, se filiar, aí nós vamos ver a possibilidade de fazer uma alteração estatutária, e, aliás, é um dos pontos que eu vou colocar daqui a pouco, para a gente modificar o estatuto e colocar o seguinte, que a diretoria executiva será os membros indicados pelas federações respectivas. Tá certo? Então, essa é a proposta da direção nacional, da diretoria executiva, ainda em exercício, né, para se formar aí a diretoria executiva. Está em discussão. Eu vi que o Temer fez mal, hein?
Não havendo quem queira discutir, Como é que é? Não havendo ninguém, vamos a... Não, eu sei só, eu não lembro dessa daí, mas eu lembro da outra. Que eu vou só brincar, hein? Tá? Ninguém quer falar, nós vamos à votação então. Quem concordar, permaneça como estão. Aprovado. É assim? Não era assim antes? Que é diferente. Não. Quem concorda, então, que a diretoria executiva, nesse próximo mandato, seja formada pelo presidente, que sou eu, pelo vice-presidente, Roberto Alves, secretário-geral, o Neucir, o secretário de Finanças, Manassés, e o secretário de Organização Sindical, Henrique, por favor, levantem o braço. Quem for contra? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade a nomeação da diretoria executiva. Vamos abrir... Isso aqui está sendo tudo bem rápido mesmo, tá, gente? Que tem um assunto muito importante que a gente vai discutir daqui a pouco, que é mais atual. Tem uma sugestão também da direção nacional, que há uma previsão no estatuto de ser indicados secretários regionais. Eu já foi explicado antes, mas vou explicar rapidamente. A ideia é que cada região do país, as 5 regiões do país, tenha um secretário regional que possa ajudar a diretoria naquela região, né, organizar os trabalhadores, organizar as entidades. E, para isso, nós, até com experiência na UGT, eu fiz a proposta, na época, de montar o estatuto, que eles fossem uma indicação da direção nacional, e não eleitos junto com a diretoria. Por quê? Porque quando você elege, tá, você tem uma questão do mandato todinho. Aí você elege um secretário regional. O secretário regional, de repente, cisma de mudar de confederação. Ou mesmo, tá, ele não satisfaz as necessidades da nossa confederação. Tá? Como ele é eleito, é muito mais difícil para você fazer a modificação. Tá? Que é um processo político, mais doloroso, mais complicado. Com a indicação, tá certo? Vai ficar muito claro. Ó, se você não trabalhar a contento, você vai ser substituído, nós vamos indicar outro. Tá certo? E aí não tem show. Tá? É combinado, que está combinado, tem que ser. Tá certo? Então, a nossa ideia é o seguinte, é abrir um prazo de 30 dias, ou seja, do dia 19 de maio, que é amanhã, que começa efetivamente nosso mandato, até o dia 18 de junho, tá? Nós apresentarmos a diretoria, a direção nacional se reúne, até daqui a um mês, se reúne e define quais são os secretários regionais. Ok? Tudo bem? Então vamos ao... Está em discussão, se alguém tiver alguma outra sugestão, inclusive se quiserem, se tiverem alguma sugestão de indicação de secretário regional, está à disposição. Certo? Bom, então, não tendo, nós vamos depois discutir entre a direção nacional e, obviamente, quem tiver sugestão dos estados aí, nas regiões, por favor, nos encaminhe, para a gente fazer um debate e escolher os melhores secretários regionais. Então, quem for favorável a abrir esse prazo de 30 dias, por favor, levanta o braço. Pode abaixar. Quem for contra? Ninguém. Abstenção? Nenhuma, também por unanimidade. Bom, um outro assunto aqui é em relação à mensalidade sindical. Ui! Agora pega, hein? Pega. O que nós debatemos entre nós na diretoria executiva foi o seguinte: a maioria dos sindicatos que se filiaram a Conascom são já sindicatos filiados à Fenascom e já pagam uma mensalidade na Fenascom. Eu conversei com o Roberto e acertamos o seguinte, tá? O mesmo valor que os sindicatos estão pagando hoje para a Fenascom vai permanecer. O único detalhe é que vocês vão receber, já devem ter recebido, 2 boletos. Um boleto para a Fenascom com um valor que nós desmembramos esse valor, um valor menor para a Fenascom e um valor maior. Alguns permaneceram o mesmo valor. Tá?
dessa maneira, não há prejuízo nenhum, ou seja, o mesmo valor que as entidades vinham pagando, elas vão continuar desembolsando. A única diferença é que vão ser em 2 boletos, um para a FENASCOM, um para a CONASCOM. Tá certo? Em discussão sobre a questão da, da mensalidade sindical. Não? Vocês já receberam o boleto ou não? Não sei se... Acho que ainda não, né? Acho que não foi mandado ainda. Acho que estava esperando a gente ratificar aqui a decisão da diretoria executiva para poder enviar os boletos. Então, deve ser enviado agora a partir do mês de maio. Ok, gente? Finalmente, o último assunto aqui, previsto como assuntos gerais, pelo menos o que eu elaborei, se tiver algum outro aí, vocês podem colocar. Que é a questão da filiação à Uniglobal Union. Nós somos filiados à Uniglobal Union pela FENASCOM, durante vários anos aí. E a gente tem tido uma participação efetiva, e a gente tem feito inclusive alguns convênios muito bons, com a Argentina. Vários aqui tiveram oportunidade de conhecer lá como funciona o sistema sindical na Argentina, inclusive, acho que foi... Bom, o ano passado eu participei, o ano retrasado teve um grupo que participou da Assembleia de Aprovação de Contas deles, é muito diferente da Assembleia que nós fazemos aqui. Aqui as Assembleias de Prestação de Contas não são nada representativas. Lá não, lá, quando eu fui, quem estava comigo? O João, né? O João foi comigo. Tinham aproximadamente 800 pessoas na Assembleia. E discutem ali, realmente foi muito bom. A gente percebe que eles são muito mais politizados, né, João, do que o trabalhador brasileiro. Além disso, a gente tem tido contatos, experiências em outros países aí. A semana passada, aliás, nós sediamos aqui no Brasil, pela primeira vez na América do Sul, na América Latina, diga-se de passagem, pela primeira vez, uma reunião mundial da Uniserviços à Propriedade, que engloba asseio e conservação, a limpeza e vigilância. Foi muito boa, eles tiveram... Aqui foi uma reunião diferente de outras que eu costumo participar em outros países. Geralmente, eles colocam a gente no hotel, a reunião é feita ali no hotel, discute-se, cada região, cada país faz uma apresentação, um relatório e tal. Aqui nós fizemos diferente. Além dessas apresentações normais, nós fizemos visitas no CIEMACO, eles puderam conhecer lá como funciona o CIEMACO, com o processo de qualificação, capacitação. Inclusive, à noite, nós temos os cursos lá de português para estrangeiros, estava tendo aula, eles tiveram oportunidade, inclusive, de conversar lá com os haitianos que falam francês, tem uns que falam inglês, estava tendo aula prática de cooperagem, inclusive, eles gostaram muito, realmente foi muito bom, eles não tinham a ideia de como é que era um sindicato aqui no Brasil. E no dia seguinte nós fomos num centro de formação de segurança, de vigilantes, foi aqui na Armênia, na estação Armênia, e realmente foi muito bom, eles ficaram espantados, porque lá tinha mais ou menos uns 60 alunos vigilantes. Uns já eram reciclagem de um curso que já tinham feito, e outros são novos alunos. E foi aberta a palavra lá. Então, no começo, assim, tinha um público mais ou menos do tamanho desse daqui. O cara lá, o professor, vocês não têm alguma pergunta? Todo mundo ficou quietinho. Daí a pouquinho, na verdade, eu quebrei o gelo. Eu falei, ninguém quer perguntar qual é o time favorito do país aí e tal. Aí quebrou um pouco o gelo. Nós ficamos quase 2 horas fazendo pergunta e resposta. Ele saiu de lá encantado, porque nunca tiveram oportunidade, nessas reuniões, de ter um contato direto com o trabalhador do país e perguntar como é que é o piso, vocês estão satisfeitos ou não estão, questão de insalubridade, como é que é a questão da segurança aí na vigilância, né? Muito diferente de outros países. Na Bélgica, por exemplo, eu lembro que na Bélgica, até hoje, não aconteceu nenhuma morte. No exercício da função do vigilante, não aconteceu nenhuma morte. O que aconteceu na Bélgica, lá em Bruxelas, foi um atentado, lembra, atentado terrorismo, e que matou algumas lá, e me parece que tinha um segurança lá na porta do prédio, mas não foi no exercício da função. Ou como acontece aqui no Brasil, por exemplo, o que estão estourando de carro forte aí é uma brincadeira. Eles colocam
para o caminhão, coloca dinamite embaixo com os motoristas, com o motorista, com os trabalhadores dentro do caminhão. Eles ficaram espantados com esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, acontece muitos poucos casos de violência. Enfim, foi uma conversa muito produtiva. E aí o Márcio Monzoni, que é o atual diretor regional da Uni Global Union, que é a Uniaméricas, eu tive uma conversa com ele sobre essa questão, Conascom, Fenascom. Falei, pô, vai ficar... Por que a gente tem que ficar pagando Fenascom e Conascom, né? E como é que fica os cargos da Conascom? A gente não tem e tal, como é que fica? Aí ele acertou o seguinte, a Conascom conversa, faz um acordo com a Fenascom, tá certo? De passar para a Fenascom todos os cargos, para a Conascom todos os cargos pertencentes à Fenascom. E nós mandamos um ofício para a Uni, para a Uni ratificar e aceitar isso. Ele disse que é possível, ainda não tem a resposta, disse que é possível, a partir do momento que eles ratificarem, que eles aceitarem, então os cargos que hoje são da Fenascom dentro da Uni, passam a ser da Conascom. Tá ok? E aí, a ideia também é a gente fazer uma discussão depois sobre essa questão da Uni. A gente tem vários sindicatos que têm participado de alguns eventos aí, alguns já participaram alguns daqui foram no última conferência em Medellín, na Colômbia. Não é isso? Teve alguns aqui que estiveram lá. E tem vários eventos pelo mundo todo. A gente sabe que eles não pagam nada, tá certo? Mas, às vezes, uma viagem internacional, por dois motivos. Primeiro, para você conhecer a cultura sindical, a estrutura sindical do país, quem tem vontade de ir para conhecer, para ver como é que funciona, tá? E, obviamente, ninguém é de ferro, fazer um turismo, conhecer a cultura do povo, as diversas gastronomias, enfim, você tem várias vantagens nisso daí, e todo mundo gosta de viajar um pouquinho também, né? Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, a gente, primeiro, colocar em votação se concordam essa migração de Fenascom para Conascom, tá certo? E depois a gente fazer uma discussão. O ano que vem tem o Congresso Mundial, onde tem a nova eleição. O último foi na África do Sul, em que nós participamos, eu fui eleito lá na diretoria executiva. A Márcia também pegou cargo na Juventude, não é isso, Márcia? Desculpe, na Juventude foi a Dani e a Márcia na Secretaria das Mulheres. O ano que vem vai ter o Congresso Mundial, vai ser em Liverpool. Liverpool, a terra dos Beatles, hein? Eu já tive a oportunidade de ir lá, uma cidade muito legal. E vai ser um congresso lá de 4 dias. Então, quem tiver interesse, a gente vai fazer uma discussão, tá certo? Para a gente já... Quando for para lá, porque eles realmente não pagam, a gente começar a se cotizar e ir pagando as passagens, pagando as despesas, tá? Que fica muito mais tranquilo para a gente ir. Ver o número de delegados, tá certo? Porque a participação da Conascom, os delegados de Conascom, dá força para a gente conseguir mais cargos lá. Entendeu? Então, essa é a ideia, de fazer a migração de Fenascom para Conascom e ratificar, né, e passar na Uni, aqueles que são filiados pela Fenascom na Uni, passar como Conascom filiados à Uni. Ok? Em discussão, se alguém quiser alguma informação aí a respeito da Uni, né, que ela não representa só a CI Conservação e Vigilância, representa várias outras atividades, como, por exemplo, comércio, a área do comércio, boa parte do comércio aqui do Brasil está afiliada lá, bancários, a CUT domina essa área lá dentro da Uni. No comércio está mudando, dominava, mas no comércio está mudando porque a gente está intervindo bastante lá agora. Saúde. Quem mais? Atletas profissionais. E tem uma ICTS, que é Correios. Informática, a área de TI também é deles. Eles são muito fortes nessa área. Telecomunicações. E a cuidadores de senhoras aqui, no nosso caso aí, como é que é o nome? Beneficentes. Eles também representam essa área aí, tá? E a gente tem um trabalho muito grande, tem vários sindicatos dos Estados Unidos, o SIU, por exemplo, é filiado, e a gente tem uma ótima relação com o SIU. Inclusive agora, Roberto, aproveitando aqui, o Sandro teve a oportunidade de
de fazer uma conversa, um bate-papo acertado pelo Joey Simões com o SIU. Né? Eles estiveram aqui na área de transporte aéreo. Eles estão com uma campanha mundial, porque eles entendem que a área de serviços terceirizados nos aeroportos é o que vai prevalecer daqui a alguns anos. Hoje, aqui no Brasil, em 60% já é terceirizado, né, Sandro? 70% terceirizado. E quem representa é a FENASCOM. Nós precisamos fazer um trabalho pela FENASCOM no sentido de tentar organizar os sindicatos pelo Brasil afora. Estamos organizando Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, o Manassés tem feito lá as negociações. Em outros lugares aí também, no Rio de Janeiro, parece que tem feito negociações. E o Sandro teve uma oportunidade lá de fazer um bate-papo com eles. Eles gostaram muito do trabalho que está sendo feito aqui, sabem que é muito difícil, a gente explicou para eles o que nós estamos passando. Inclusive, eles convidaram 2 membros da diretoria do Sinteata para irem a Chicago, né, que vai ter um movimento muito grande lá em junho ou julho, se eu não me engano. Então, essa relação, eu até falei com o Sandro, o ideal seria que... Gostou de passar em Chicago, negão? Ia ser mafioso lá. E, inclusive, eu comentei com o Sandro a possibilidade, né, ver a possibilidade de se filiar à Uni. Já se filiar à Uni, entendeu? Porque esse movimento está sendo feito no mundo todo. E o movimento político, Roberto, é estratégico. Porque aqui no Brasil, se você parar os terceirizados, parar o aeroporto de Cumbica, para o Brasil. É verdade? Para o Brasil. E eles já fizeram alguns movimentos, eles até comentaram com a gente lá, né, Sandra? Eles pararam, eu não lembro lá, pararam Nova York e Atlanta. Maior do mundo. 2. Pararam os 2, foram 2 dias totalmente. É isso, Joe? Parou, então. É uma questão de organização. E isso mostra a força do trabalhador, porque em muitos aeroportos aí os trabalhadores são muito explorados. Muito mesmo. Principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil ainda são, mas tem uns aeroviários aí que ainda cuidam, onde não tem o sindicato organizado. Mas pelo mundo afora, aí na Argentina, por exemplo, eles fizeram um relato lá que ganham um salário mínimo e olha lá, hein? Ganham muito mal mesmo, bastante explorado. E é um trabalho, a gente sabe, é um trabalho bastante de muita responsabilidade. Então, continua aberto aí, só eu que estou falando aqui, continua aberto aí a discussão. Alguém quer falar alguma coisa sobre Uni? Não? Então, o Temer calou mesmo, hein? Bom, gente, então, quem for favorável aí à filiação já foi aprovada. Só a migração de FENASCOM para CONASCOM, por favor, levante o braço. Muito bem. Quem é contra? Nenhum. Abstenções? Nenhuma. Então, aprovado por unanimidade. O último ponto, por mim, apresentado aqui, de assuntos gerais, que faz parte do edital. Mas tem um outro assunto aqui, que não está, mas a gente pode colocar como assuntos gerais, que eu gostaria aqui de fazer um debate. Claro que tem a situação do país aí, que vocês estão vendo o que está acontecendo no país, renuncia, não renuncia. E dia 24, o Roberto vai falar aqui, dia 24 nós temos uma ação muito importante, mas muito importante. Principalmente agora, lá em Brasília. Tá? Quem estava com dinheirinho guardado aí, pode colocar, dar um jeito de se cotizar na cidade, alugar ônibus, dar um jeito de ir para Brasília, porque nós temos que mostrar essa força em Brasília para tentar mudar um pouquinho a situação do país. Roberto, eu queria então que você fizesse aí uma exposição. Hoje tivemos uma conversa boa lá na UGT sobre o momento atual e o que você acha como congressista, né, que é ainda, tá? E a questão da reforma trabalhista, aí, o que você acha aí, o que você poderia falar para a gente? Bom, eu fiz uma breve intervenção aqui com referência à FENASCOM e não cumprimentei a todos. Então, boa tarde a todas e a todos. Quero saudar aqui a mesa na pessoa do nosso companheiro Moacir. Quero, antes de falar sobre esse tema,
parabenizar a todos nós que, de maneira direta ou indireta, participaram ao longo do tempo desse processo de construção da Conascom, desse processo de organização dos trabalhadores em asseio e conservação no país inteiro. Isso não foi uma tarefa fácil, portanto, é muito gostoso, é muito bacana a gente estar aqui hoje e ver que uma nova etapa está sendo construída, e uma etapa que só foi possível construir graças à mudança de perfil daquilo que nós tínhamos como criação de uma federação, como criação de uma confederação, que sempre foi apartado da legislação, não da legislação no fato da construção jurídica, é evidente, mas apartado da legislação no sentido político, no sentido da construção de verdade, no sentido do engajamento das entidades por reconhecer a importância da existência de uma entidade de grau superior, e em especial do nosso setor, em especial dos trabalhadores que são a base da pirâmide, né? Que não tinham um olhar há 25, 30 anos atrás, quando nós começamos essa caminhada, e com certeza essa caminhada deu resultados, como disse o Moacir agora há pouco, dentro da nossa central sindical, segunda central, a maior central do país. Se tirar os servidores públicos da CUT, nós somos a primeira central do país, portanto, reconhecido dentro da central, que é o setor melhor organizado, que é o setor... Tem muito para fazer, não tenho dúvida disso, mas é o setor melhor organizado, que tem a participação, que tem a organização. Portanto, estou muito feliz de estar nesse momento aqui. Eu tenho participado pouco até por conta da atividade política, por conta... A gente está tratando de outros assuntos e sempre tratando de outros assuntos, no sentido de estar cuidando dos trabalhadores, cuidando daqueles que a gente representa ao longo da nossa vida. Portanto, parabéns, Moacir, parabéns a toda a direção da Confederação. Muita honra, eu estou aqui hoje mesmo. Muita honra, de verdade, muito feliz de estar aqui. Bom, o Moacir pediu para que a gente fizesse... É evidente que não dá para fazer um seminário, né, não dá para fazer um grande debate, mas que pincelasse algumas situações com referência à reforma trabalhista, à reforma previdenciária e o momento político atual. Eu acho que todos aqui têm escutado essa questão da reforma trabalhista. Tem um detalhe importante, da mesma maneira como nós estamos colocando que o nosso modelo de criação de federação e de criação de confederação, a Fenascom chegou até aqui sem contribuição sindical, não é? Portanto, eu não quero confundir, mas de fato, se confundem Fenascom e Conascom. Isso é a mesma coisa, isso não tem a menor diferença entre as duas entidades. Mantivemos a Fenascom dentro do processo, dentro da estrutura, por questões políticas, por questões estratégicas, não é? Para que não se desse a oportunidade para alguns aventureiros, né, como o movimento sindical brasileiro. E o Moacir também falou um pouco sobre isso. É essa verdadeira bagunça, né? Nós vivemos uma unicidade mentirosa. O movimento sindical brasileiro, de 88 para cá, ele foi atomizado, né? Isso não existe. Qual é a unicidade que existe aqui? O nosso secretário-geral acabou de ler um sindicato aí que tem 3,5 km o nome do sindicato. Quer dizer, isso é impossível. Não é, nós temos que fazer, nós temos que rediscutir o movimento sindical, nós temos que reorganizar o movimento sindical. Eu, ao longo do tempo, e vários companheiros e companheiras me contrapunham dentro da minha posição, eu também sou contrário à contribuição sindical. Não tenha dúvida disso, não. Não é? E não é no sentido de buscar desmonte do sindicato. Eu estou lá brigando, já fui brigar com o presidente da República, que, se Deus permitir, daqui a pouco não vai ser mais, né, dentro do parlamento, dentro do Senado, para que a gente não faça o que está sendo proposto pela Câmara dos Deputados, que foi proposto pela Câmara dos Deputados, de um corte abrupto da contribuição sindical. Nossa proposta é que tenha, claro, o fim da contribuição sindical, mas com um prazo, senão é desmonte. Não é? O Supremo Tribunal Federal, lá tem um julgado que já tem repercussão geral dentro do Supremo, que acaba com a negocial, com a assistencial, qualquer nome que queiram dar. E agora acaba com a contribuição sindical. Muito bem, então acaba com o movimento sindical. Qual é o interesse de acabar com o movimento sindical? Para mim está muito claro qual é o interesse. Nós temos hoje na Câmara Federal 293 empresários que têm mandato.
293 empresários que têm mandato. Nós tínhamos 70 na legislatura passada que representavam os trabalhadores, hoje tem 35. Quer dizer, o movimento sindical tem culpa nisso, né? Com muita certeza, muita clareza que o movimento sindical tem culpa nisso, porque o movimento sindical tem muita vaidade, né? As pessoas não têm a convicção que nós temos uma luta a enfrentar. Eu não estou aqui estabelecendo luta de classes, isso já passou, né? Com certeza já passou. Agora, você não pode deixar de perceber que cada um dentro da sociedade tem uma missão dentro do processo. E essa missão dentro do processo nos cabe representar os trabalhadores e nos cabe buscar organizar esses trabalhadores para que eles tenham a consciência na hora do voto. E o movimento sindical não faz isso, né? Então, nós temos um embate muito pesado, como disse o Moacir. Aliás, o Lagoa, cadê o Lagoa, que ele estava aqui agora há pouco? Acho que saiu. O Lagoa disse que Deus é sindicalista, e, na verdade, foi mesmo, foi um grande comunista, né? Que, com essa movimentação política que se deu de ontem para hoje, com certeza essas reformas estão suspensas. Não está... não pensem vocês que acabou o debate sobre esse tema, não. Que, aliás, eles vão conseguir, eles vão tentar. A fala do Michel agora mesmo foi muito clara. Ele vai tentar tocar o país, né? Vamos ver se ele vai ter perna e condições políticas e apoio, base dentro do Congresso Nacional para poder continuar tocando. Mas o nosso tema não pode ser único e exclusivamente, e existe um equívoco dentro desse debate, que nós estamos contra a reforma trabalhista por conta da contribuição sindical. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Contribuição sindical é um dos temas que está colocado lá, que nós estamos fazendo um debate muito franco e aberto, né, para que não haja o desmonte do movimento sindical. Se você quer acabar com a sindical, nós vamos buscar a fonte alternativa de custeio, que não é ser sócio. Ser sócio pura e simplesmente não vale. Não é? Não vale. Porque lá nos Estados Unidos é o modelo, é claro, lá nos Estados Unidos os trabalhadores... Os sindicatos representam os associados. Aqui nós representamos categoria profissional, é outra história. Lá, quando se faz um movimento para conseguir aumento salarial e melhoria das condições de trabalho, só os associados do sindicato daquele acordo, daquela empresa, é que tem isso. O resto da categoria não tem. Aqui não. Aqui nós temos para toda a categoria. Portanto, toda a categoria tem que financiar esse movimento. Ou então vamos debater, que eu topo, debater que só para os sindicalizados é que vai valer. Porque nós vamos ter 100% sindicalizado, eu não tenho dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida disso, não. Né? Então, o que nós não podemos permitir é o desmonte do movimento. Porque isso interessa ao capital, isso interessa a bandido, isso interessa a gente que não pensa no país, que acha que trabalhador é escravo. E aí o detalhe importante que nós precisamos debater fortemente, e esse é o mote do nosso movimento, tanto no dia 24, como foi... da greve geral, bem sucedida, inclusive. Não importa se o ônibus parou. Se o ônibus parou, não deu para trabalhar, teve greve e acabou a história. Aliás, quero saudar aqui os companheiros do Paraná, que o único estado brasileiro, aliás, a única capital brasileira, que não teve movimentação de pessoas na rua para tentar buscar ônibus, foi no Paraná. Não sei se por consciência dos trabalhadores que não foram, ou porque já sabiam que não ia ter ônibus mesmo, então não saíram de casa para não passar frio. Né? O resto teve algum movimento. Agora, o que nós podemos permitir... Nós não temos, no Brasil, 80% das empresas são pequenas e médias empresas. Muito bem. Então, essa relação de dizer que as grandes empresas, que isso não vai acontecer no país, é uma mentira. Como é que você pode permitir que o RH da empresa faça a homologação do trabalhador dentro da empresa? Como é que você pode permitir? Nós temos uma cultura... desse bom relacionamento, onde a pequena e média empresa trata o trabalhador como parceiro? Mentira. Mentira. Falando de bar, falando de padaria, falando de pousada, de pequenos hotéis, de pequenas empresas de prestação de serviço. Aliás, no nosso setor, pequenas e grandes é um problema. Pequenas e grandes. Né? Como é que nós vamos permitir um troço desse? Como é que nós vamos, Panão? Só para te ajudar aí, tem uma pesquisa feita dentro da Justiça do Trabalho que 83% dos processos na Justiça do Trabalho tratam de diferenças salariais, diferenças de direitos.
faz homologação. Lá no sindicato, 85% das homologações que são feitas vão com ressalva. Tá? Porque as empresas não pagam corretamente. Então, o mundo que esses deputados estão vivendo aí é um mundo diferente da classe trabalhadora. Aqui eles estão achando que toda empresa é empresa socialmente bem comportada, uma empresa que cumpre com a sua responsabilidade. A gente está vendo nesse outro processo aí de diminuição, da anistia da dívida. Aqui é outro país. Não, eles estão tratando dos interesses absolutamente pessoais. Não é? Bom, aí a questão da mulher grávida, da mulher gestante, da insalubridade, lactante, como é que você pode permitir um negócio desse? Não é? E diz assim, não, o médico da confiança dela pode atestar se ela vai trabalhar ou não. Onde é que mulher gestante, lactante, pobre tem médico da confiança dela? Onde é esse médico? Eu não sei onde é. Onde é? No SUS? Lá no posto de saúde? Onde é esse troço? Isso é uma mentira. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Não é? Outra coisa, como é que você pode permitir, nas empresas com mais de 200 empregados, que se estabeleça lá o representante dos trabalhadores dentro do local de trabalho, com a participação única e exclusiva da empresa? Ela monta o processo, ela publica o edital, ela estabelece a eleição. Quem será que vai ser eleito? É evidente que sindicatos que têm um poder de mobilização maior e melhor, ele vai participar de maneira direta ou indireta, ele vai para a porta, ele vai lançar candidato, enfim, vai fazer o barulho, mas nós estamos falando do Brasil. Não estamos falando de grandes centros onde você tem um poder de negociação e de organização sindical maior que em vários, e não é menosprezando outros estados e outros sindicatos, não é isso não, é constatar a realidade. Se nós não constatarmos realidade, ficar com viadagem aqui de dizer sindicato pequeno, sindicato não sei o quê, tem sindicato pequeno, sim senhor, tem sindicato médio, tem sindicato grande. Essa palhaçada, essa viadagem tem que acabar. E nós estamos cuidando, inclusive, desses pequenos, que não pode deixar acontecer. Quer dizer, o patrão conduz a negociação para a eleição de um representante dos trabalhadores, ele que vai conduzir representando os empresários, não é dos trabalhadores. Isso está colocado lá. E uma outra coisa que é um escândalo, não é? Nós vamos, inclusive, agora na OIT, denunciar esse troço passar. Vai ter agora, já está tendo, né? Vai ter agora. A negociação coletiva direta. O patrão pode chamar o trabalhador, senta aí, meu filho. Eu estou achando que não dá para dar 10%, vou dar 5%, eu acho que você tinha que trabalhar não sei o quê, para compensar não sei o quê. Você topa? Como é que o cara vai dizer que não topa? Se ele fala que não topa, ele está desempregado, ele está na rua. Que porra de reforma é essa? Isso é análogo à escravidão. Não é? Sim, ele pode negociar tudo, sem a presença do sindicato. Não, mas nós não estamos aqui negando a participação do sindicato. Vocês são muito malandros, está pensando que aqui é um bando de idiota. Porque nós vamos ter que ter 50 advogados diariamente só para ficar aí andando atrás de empresa para poder ver se a homologação está certa, se a negociação está certa. Portanto, o nosso mote da greve geral e da mobilização dia 24, agora a mobilização dia 24 eu vou falar, porque o Léo falou uma questão ali que é verdade, ela ampliou, não é? Ela ampliou. O nosso mote contra a reforma, algumas outras coisas que estão lá, nós concordamos. A nossa central é reformista. Todos nós aqui somos reformistas. A sociedade brasileira é reformista. A sociedade brasileira, na sua maioria, não é revolucionária. Então, se nós somos reformistas, nós temos que ter clareza do que é que precisa ser reformado, como é que precisa ser reformado, né? Tem um grande debate e demanda. Quando você fala se você vai causar uma ruptura não tem negociação, que é o que eles estão fazendo. Eles fingem que sentam para conversar. Se você vai causar uma ruptura, aí é cacete de lá para cá, quem foi mais forte levou e acabou. Como nós somos reformistas, como eu disse, é um processo demorado, é um processo longo, é um processo de escutar as pessoas. Está pensando o quê? Porque tem caneta de presidente, porque tem carteirinha de deputado, pode tudo, pode porra nenhuma. 71% da população é contra a reforma da Previdência. Ora, 71%. Que brincadeira é essa? E reforma da Previdência, que com a mobilização, né, com várias reuniões, com várias audiências públicas, avançou, né?
Eu hoje acho que a reforma da Previdência melhorou muito daquilo que o governo apresentou, né? Diminuiu a idade da mulher para 62 anos de idade, diminuiu a passagem, né? Tem uma transição de 30%. Portanto, essa reforma dá para, melhorando algumas coisas que nós estamos negociando, dá para aprovar, não tenho dúvida, até porque o Brasil mudou, né? E todo mundo que está aqui na boca de aposentar não vai acontecer nada, vai aposentar. As mais jovens vão ter que trabalhar um bocadinho mais, né? Até porque vão durar mais, né? A expectativa de vida... Não, no Rio é complicado, porque morre com 15 no tiro, né? Mas aí a conversa é outra. A expectativa de vida do brasileiro foi para 75 anos. Não é possível, não é crível que a sociedade permita que um sujeito se aposente com 54 anos de idade e vá ficar pendurado na Previdência 30, 40 anos. Isso é coisa de maluco. Não é possível isso. Isso não existe. Nós temos que ter a consciência de saber interpretar e trabalhar por aquilo que é justo. O sistema não aguenta. Se você deixar um cara pendurado 30, 40 anos na Previdência, o sistema não aguenta. E o sistema não aguentando vai ficar pagando a aposentadoria de 1.000 conto, que arrebenta com o cara, que arrebenta com o trabalhador. Porque quando ele está lá na ativa, mesmo ganhando pouco, ele tem lá a cesta básica, o plano de saúde, o ticket refeição, ele tem coisas a mais que na aposentadoria ele não tem. Então ele vai para lá para morrer. E nós somos responsáveis por isso. É impossível deixar um trabalhador pendurado na Previdência 30, 35, 40 anos. Nós temos que ter responsabilidade. O que não pode é dizer, o trabalhador rural vai trabalhar até 65 também. Como? Espera aí, não é assim. O que não pode é acabar com as aposentadorias especiais. Claro que não pode. Que são insalubres, que são periculosas, lógico que não pode. Então precisamos negociar. O que não pode é dizer, ó, a mulher nasceu em janeiro, vai trabalhar mais 3 anos para se aposentar. Aqui nasceu em outubro, vai trabalhar mais 20 para se aposentar. É coisa de maluco. Tem que ter uma regra de transição justa, perfeita, que agora está se estabelecendo que vai ser 30% a mais, nos casos de um maior número de tempo que falta para se aposentar. Portanto, a nossa luta é essa, o nosso trabalho é esse. E também, com referência à questão sindical, nós temos, eu digo isso há muitos anos, eu até fiquei chato de tanto dizer isso, né? Aí eu deixei de dizer no movimento sindical, né, porque eu sou uma pessoa que estabeleço missões na minha vida. Eu poderia ser deputado, poderia ser presidente da CONASCOM, da FENASCOM, da FEMACO, do sindicato. Isso é uma vaidade que nenhum de nós deveríamos ter. Cada um com a sua missão dentro do processo. Quando eu estabeleci que eu ia sair do mundo sindical para ir para o mundo político, tendo um pé no mundo sindical, porque se você pura e simplesmente sai do mundo sindical e fica só no mundo político, você perde a base, você perde a sensibilidade, né? Como aconteceu com vários colegas nossos que são sindicalistas, que eram sindicalistas, perderam a base, perderam sensibilidade. Ficaram zoando. Eu digo o nome de um grande amigo meu, que é o Vicentinho. O Vicentinho saiu da base sindical, ele virou político mesmo, ele virou deputado. Pô, Vicentinho, isso aqui, sabe, perde noção. Então, eu cumpro essa missão. E acho que as pessoas devem, inclusive, preparar a sucessão, né? Essa coisa de 45, 50 anos no mesmo lugar, a estrutura sindical permite que você é no sindicato, é na federação, é na confederação, é na central, e essa estrutura vertical, ela é linda. Em poucos lugares do mundo tem essa estrutura vertical, porque você começa na luta do sindicato lá embaixo e vem parar aqui na central. Essa experiência acumulada é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que ajuda a sociedade, é uma coisa que constrói país, que constrói mudanças na questão dos trabalhadores. Portanto, a nossa estrutura ela é bonita. Só que nós temos várias pessoas por aí que tá no sindicato, na federação, na confederação, na central. Os caras, sabe, não abrem o espaço. Eu acho que isso o movimento precisa perceber. Porque se não perceber, quem colocou essa questão... Eu fui até de saber quem é que colocou esse negócio do delegado sindical, do representante sindical. Nós não pedimos. Nós, que eu estou dizendo, as centrais sindicais, os trabalhadores. Conversei com o presidente da CNI, conversei com o SCAF, presidente da Fiesp, conversei no Palácio com o Sandro Mabel, que é o articulador no Palácio.
Quem pediu essa porra? Quem pediu para colocar isso? Ninguém pediu. Quem pediu tem que ter coragem de dizer que pediu. O Sandro ligou para o presidente da comissão, fui lá conversar com o presidente da comissão, que é filho do ex, que é o Vilela, lá isso, que é o menino lá. Aí eu falei, quem pediu esse troço para você? Foi o Ministério Público. Foi o Ministério Público. E por que é que o Ministério Público pediu, e pediu daquela maneira para que os sindicatos não participem? Para se criar as oposições sindicais de dentro das fábricas. E está claro. Está claro. Agora, se nós não dermos providências quanto ao nosso movimento, quanto à organização dos trabalhadores, alguém vai dar providência por nós. Vocês não tenham dúvida disso, não. Esses poucos meses, um ano aí, do governo Temer deixou claro para nós que quando os empresários, o centro-direita e o centro se juntam, é para arrebentar. Em um ano, olha isso, é para arrebentar. Em nome da questão econômica, nós somos tratados pura e simplesmente como números. O trabalhador não tem fome, não tem filho para criar, não tem dificuldades. Nós somos número, é 1, 2, 3. É um governo que não tem sensibilidade com a maioria da sociedade. Preocupa, esse Meirelles é banqueiro, ele se preocupa com... Ele quer melhorar a economia, doa quem doer, morra quem morrer, não quero saber. Então, a Central está tratando dessa maneira, nós estamos tratando dessa maneira, e eu acho que o conjunto do movimento sindical não discutam mais contribuição sindical, não vai acabar o movimento sindical, não tenham dor de barriga, muito pelo contrário, a turma vai sair da cadeira, coisas que quem me conhece há mais tempo sabe o tanto que nós falamos sobre isso. Nosso sindicato de São Paulo tem 30 mil associados. Vai buscar sócio, gente. E isso significa melhorar a organização, isso significa ter representatividade. Hoje nós representamos não sei quantos mil trabalhadores. Representar tantos mil trabalhadores pelo modelo sindical que nós vivemos é uma história. Ter representatividade por aqueles que participam efetivamente. Eu sei que é difícil, ninguém aqui está achando que amanhã vai acontecer. Aqui eu não sou menino, não estou brincando com ninguém. Só que se a gente tivesse feito isso há 20 anos atrás, começado esse movimento, quando eu falei, para começar, a história hoje era outra. Eu não tenho dúvida que a história hoje era outra. Então, na questão das reformas, que eu repito, acho que vai estar stand-by, o senador relator lá no Senado já suspendeu a agenda, já disse que não vai ter mais agenda, tal, vocês estão acompanhando essas notícias aí. Bom, aí tem uma coisa, como brasileiros, como lideranças sociais, é a crise, a maior crise da história do Brasil, as últimas 24 horas, que a denúncia foi ontem às 4 da tarde. A maior crise que o Brasil já passou nas últimas 24 horas. A maior crise da história nas últimas 24 horas. Quando, em 64, tiraram o Jango, que é o mais recente, que tudo, não tem outras para trás, mas é a mais recente, que vários companheiros aqui, alguns passaram e outros sabem da história, porque está próximo, está recente. Aquilo foi um ato político. Não deixar o Jango assumir foi por conta de achar que o Jango era comunista, que a esquerda ia tomar conta do país, que ia fazer parceria com Cuba, com a União Soviética, que era uma república, se era verdade, porque os sindicatos todos eram comandados pelo Partido Comunista Brasileiro. Todos. Não tinha nenhum que não era. Muito bem. Os americanos que causaram esse transtorno, grande responsabilidade do transtorno que passou a nação, vários sindicalistas, vários amigos, foi por conta da mão dos americanos que não queriam, na América, nenhum foco da esquerda, porque era um problema para eles. Lá no Caribe já estava lá o Fidel, contaminando a América Central, e aqui, se estivesse aqui embaixo, para contaminar a América do Sul, para o tamanho do Brasil, isso na cabeça deles. Na cabeça deles. Muito bem. Claro, veio a crise, aí veio a revolução, entre aspas, e essa coisa que todo mundo sabe, todo mundo conhece. De pegar um presidente com a mão na botija, é a primeira.
E não vem dizer que falou que o cara estava sustentando a família, continua aí. Isso é mentira. Como disse o Aécio ontem, que pediu dinheiro emprestado. Joãozinho, me empresta 2 mil que eu preciso pagar a prestação do carro. Você fala assim, dá o número da sua conta que eu vou transferir o dinheiro para você. Conversa achando que todo mundo aqui é idiota, que o país é formado por idiotas. Né? Vai me emprestar 2 milhões? Para nós, 2 milhões não dá para emprestar, mas 2 mil dá. Põe na minha conta 2 milhões, porra. Conversa é essa? O cara não tem laço lá na JBS para emprestar 2 milhões? Não, você vai pôr de conta a conta. Acabou. 4 viagens de 500 mil, a mala de cá, a mala chipada, o dinheiro fotografado, né, tudo filmado. Eu já vi um pedaço do filme hoje aí. Ora, somos um bando de idiota? Não, não dá para dizer, e nem o presidente dizer, piorou a situação que ele falou ali. Que isso? Não, ele estava dizendo que estava sustentando, dando uma ajuda, para sustentar a família. Que porra da família dele? Que a família do Cunha vai estar passando fome? É uma piada. É uma piada. Mas eu não queria começar a minha fala desse tema por aí. Né? Eu queria pedir a reflexão dos companheiros e companheiras, porque se nós não tivermos uma atitude política, uma atitude estratégica, nós, sociedade brasileira, nada disso vai mudar. Né? O que é que ocasiona o triplex do Lula, o sítio de Atibaia? Eu sou de Atibaia, minha cidade agora é conhecida por causa do sítio do Lula. Né? Se ele vender, eu compro. Se ele vender, eu compro. Estou com vontade de invadir aquele troço lá. Né? Que proporcionou essa discussão de Petrobras, de Mensalinho, né? De BNDES, que é essa história da JBS, Odebrecht, que já declarou que essa história do financiamento, da propina do recurso, não é do governo do PT, nem do Cabral. A Cabral está dizendo descobridor, Caravelas, né? Eu costumo dizer que o PMDB está no governo desde quando o Cabral chegou. Ele roubava junto com o Dom Pedro, o PMDB. A turma dos ladrões estava ali já. Né? E aí tem um detalhe também importante. Quando se criou o PSDB foi criado num racha do PMDB. Então essa cultura, né, do financiamento clandestino, do caixador de campanha, é uma cultura que não é do PT. Não estou aqui na defesa do PT. Que não é do PSDB, que não é do PMDB. É do sistema. É do sistema. Não vai adiantar nada nós irmos para Brasília na quarta-feira, no dia 24, que é quarta-feira mesmo, não é? Para chegar lá fora, Temer, direta já, não sei o quê, esculhambação, bando de ladrão. Né? O que me deixou um pouco mais não feliz, porque se eu dissesse que estaria feliz com isso, eu estaria indo contra o meu país que eu amo o Brasil, eu sou brasileiro de verdade, eu luto pelo meu país. Não é? Isso não é brincadeira, lutar por um país não é brincadeira. Eu acho que todo cidadão brasileiro deve fazer isso, como fazem os norte-americanos, que tem a bandeira do país na porta da casa deles, que é para lembrar todo dia que eu sou norte-americano e luto pelo meu país. Aqui nós temos a cultura de empurrar para o vizinho, mas muito bem, isso é cultural, isso é o modelo político desde quando nós nos transformamos numa república, permite esse negócio de financiamento de empresas de processo eleitoral. Se eu sou o OS e estou financiando um presidente da República, é evidente que eu estou financiando o presidente da República, como financiou Fernando Henrique, como financiou Lula, como financiou Dilma. O próximo não vai financiar mais. Por conta de querer contrapartida. Ou eu vou financiar o cara porque ele é bonitinho, a careca dele brilha mais que a do outro. É evidente que tem interesse.
E a sociedade sempre suportou isso e nunca se colocou contra isso. Essa é a responsabilidade, porque esse é o modelo que está colocado. Não tem um candidato a vereador e que chegue a presidente da República a candidatura, um candidato a vereador e um candidato a presidente da República, passando por toda o prefeito estadual, federal, senador, governador. Não tem um neste país que não tenha Caixa 2. Um! Não tem um nesse país que não tenha Caixa 2. O cara que teve 50 votos para vereador, que é o último colocado na cidade dele, tem Caixa 2. Porque o português da padaria fala assim, eu vou te dar 500 mangos para te ajudar na campanha, ele pega os 500 mangos e vai embora. Ora, nós estamos brincando com coisa séria? Você vai brincar com coisa séria, eu também sei brincar. Também sei brincar. Não é? Bom, então esse processo e esse modelo, e eu disse isso na Central, e a Central, já fizemos um debate hoje pela manhã, e a Central vai encaminhar a luta nesse sentido. A nossa briga tem que ser por uma reforma política urgente. É isso que o Brasil precisa. Se o Temer pegou, não pegou, se o Aécio pegou, não pegou, eles vão responder isso na justiça. Porque o modelo permite, como eu disse, o que nós temos que trabalhar aqui, o que nós temos que lutar e sair para a rua dizendo e convencendo primeiro as pessoas de dentro de casa, não adianta qualquer tipo de movimento se não for um movimento para mudança na política, na eleição, porque tudo isso que acontece, todas essas denúncias que estão acontecendo, são por conta de eleição, é só parar para pensar, é só ler o que está acontecendo. Por que esse cara pegou 2 milhões agora, o Aécio? Porque ele teve contato com a JBS na construção do mundo político, que na eleição passada colocou 60 milhões na campanha dele, para comprar partido político. Não colocou no bolso do Aécio, colocou para comprar partido político. Quando se começou o movimento, chegou o PT, o Lula, no governo, sabendo que ia disputar dali 4, depois mais 4, depois mais 4, uma eleição. Sabendo e tendo clareza que os partidos que iam disputar com ele a eleição, a oposição, tinha esse esquema montado de financiamento ao longo de décadas. Porra, eu preciso buscar um espaço para ter o financiamento do PT, ou não teria? Ou qualquer um que fosse dirigente de partido aqui não faria a mesma coisa? Onde é que eu vou? Pô, eu vou naquilo que eu mando. Onde é que eu mando? Eu mando a Petrobras, então é ali que eu vou sangrar. Não tenha dúvida disso não. É imoral, é indecente, é lógico que é, mas os outros sangravam as companhias privadas, sangravam a OAS, que é exatamente a mesma coisa. Não muda nada. O que aconteceu com o PT foi que ele perdeu a mão. O gerentinho de segunda linha, o tal do Barusco, não pode devolver 100 milhões de dólares. Perdeu a mão, perdeu o controle. Aí virou roubo. Porque a sociedade, a mídia, sempre tolerou esse negócio de Caixa 2. Sempre ouvi dizer, ninguém é trouxa. Quando perdeu a mão, é que vai pagar a conta porque perdeu a mão. Tá certo? Agora, tem muita diferença desse troço todo. Não dá para falar de tamanho, né? Se o cara roubou 1 bilhão e o cara roubou 100 milhões, é a mesma merda, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Agora, com todo respeito e carinho, nós estamos no meio da Lava Jato. Um monte de gente presa. Um monte de gente presa e um monte de gente para ser presa. E em março, o seu Aécio Neves pega 2 milhões de reais. O presidente do PSDB, o presidente tirando o PT, agora aqui não é mais, mas hoje, se bobear, PSDB e PMDB, o maior partido do país, foi pego com a mão na botija em 2 milhões de reais em grana, ao vivo. É por isso que ele precisa ser preso. O Delcídio Amaral, eu não torço para isso não. Não pense que eu torço para isso não. O Delcídio Amaral foi preso porque tentou comprar o zoinho torto lá, o Cerveró. Né? Não é? Esse aí pegou a grana, pegou 2 milhões. Pegou a grana. Então,
é tudo igual. Se não gostar ideologicamente de alguém, discuta ideologicamente com essa pessoa. Não gosto do teu modelo político, não gosto do Minha Casa Minha Vida, não gosto do dinheiro que você dá para pobre comer lá no Nordeste, eu não gosto do seu modelo político que dá dinheiro para rico, para emprestar para o BNDES, para fazer a JBS do tamanho que for. Faz a discussão no mundo político, porque no pessoal é tudo igual. No pessoal não tem a menor... Está provado, né? Eu estou aqui só reforçando aquilo que vocês estão assistindo e vão assistir mais. Essa semana vai ser maravilhosa, né? Porque a hora que sair essas gravações, a hora que sair essas coisas, nós vamos ver em detalhes outros envolvidos, né? Outros envolvidos, porque nós, como sindicalistas, como gente que representa o povo, como gente do povo, nós não podemos ser presidente da República, só podia ser essa burguesia que estava aí. Quando teve um presidente da República, e é incomparável o que o Lula fez por esse país, a Dilma não, a Dilma fundou o Brasil. A Dilma fundou o Brasil. Mas é inegável o que o Lula fez por esse país. É inegável. Nós cansamos de assistir no Fantástico de domingo as famílias no sertão do Nordeste com lata de tinta, com palma dentro e colocava sal e dava para a criança comer. Nós, como brasileiros, deveríamos ter vergonha na cara e trabalhar no sentido de jamais permitir isso. Jamais permitir isso. Acabou com a fome. Acabou com a fome. Então, é tudo igual. Se é tudo igual, eu quero aquele que cuida de povo. Eu quero aquele que cuida de povo. Né? E respeitando, não vou pedir para o Aécio ser preso, não vou fazer campanha para o Aécio ser preso. Porque eu tenho que pedir para todo mundo, né? Inclusive para o Lula. Inclusive para o Tripex. Tem que pedir inclusive para o Tripex. Aprendeu? Não, deu uma gaguejada lá com o Moro, ele deu uma gaguejada. O Tripex que deve custar 1 milhão. Então, a Aécio levou 2 a semana passada. Dava para comprar o Tripex e o Chaca de Atibaia. Dava para comprar os 2. E tomar uma ainda. Portanto, brincadeiras à parte, é evidente. Eu quero reforçar aqui que nós devemos começar, dia 24, a trabalhar por uma reforma política. Voto distrital, parlamentarismo. No parlamentarismo, a primeira-ministra da Inglaterra acordou meio de ovo virado e convocou eleições gerais para 90 dias. Por acaso a Bolsa da Inglaterra caiu? Por acaso o dinheiro deles lá, ainda é euro, né? Não saiu ainda, né? Mas por acaso o euro lá, ou a libra esterlina, derrubou? Caiu? Ou subiu demais? Não, porque é um regime que permite... quando a crise é política, você não pode afetar a economia. O Brasil não pode ficar nessa gangorra de vai para lá e vem para cá. Não dá para ficar ao gosto do freguês de plantão. Se o freguês de plantão não serve, tira, não acontece nada. Não pode acontecer nada. É só no Brasil que acontece. Pega os países parlamentaristas, olha lá agora, na França, um pau danado, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Caiu a economia da França, porque esse menino de direita, de centro-direita, centro-esquerda, né? Não, centro. Ganhou a eleição e ganhou um pouco voto no primeiro turno. Não, porque o que aconteceu? Aconteceu nada. Na Itália aconteceu o quê? Aconteceu nada. Então a sociedade precisa perceber isso. Nós precisamos, em especial, aqueles que representam trabalhadores, aqueles que representam o movimento social. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de estar pensando nisso, de estar articulando isso. Isso é obrigação. Quem não gosta, vai embora, vai para casa, porra. Nós temos obrigação. O movimento sindical brasileiro buscou direta já. O movimento sindical brasileiro foi que lutou, e por isso foi tudo preso, para que 64 Jango não fosse caçado. O movimento sindical brasileiro tem que continuar com essa obrigação. E eu falo que isso também um pouco é responsabilidade do Lula. Porque a gente fazia marcha para Brasília, já combinava com ele que ele ia dar para lá no Palácio.
A grande marcha, não sei o quê, vem para cá, que aqui eu já meto a caneta. Então o movimento sindical acomodou. O movimento sindical parou de ir para a luta. Em alguns momentos, nós tivemos embate com o Lula, claro que tivemos. Com a Dilma, então, de monte. Então, essa acomodação acabou. E mesmo que venha Lula, que venha Serra, que venha Geraldo Alckmin, que eu acho que é um iluminado, porque essa ação contra o Aécio deixou o Geraldo meio à vontade dentro do PSDB. Nós estávamos, inclusive, convencendo ele a vir para o meu partido, para o PSB. E estava quase certo esse troço. Mas como ele é um homem religioso, Deus já meteu a mão na cabeça dele e tirou o cara da frente dele. Até um outro burguesinho aí que o Tuba gosta dele, fica ajudando ele toda hora aí. Esse tal de João Bora. Já é João Bora. Daqui a pouco eu quero ver, a cidade vai cobrar algumas coisas dele, não sei ficar aparecendo na televisão. Então vamos lutar por isso, é responsabilidade nossa, eu tenho certeza. O Brasil é muito maior que crise política, o Brasil é forte, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro, por mais que não possa, que não consiga expressar a sua vontade, expressar a sua natureza, o brasileiro é brasileiro mesmo, o brasileiro quer ver um país melhor e nós precisamos ajudar a articular tudo isso. Um abraço a vocês, obrigado, viu, Tubá? Então, gente, nós temos tempo. Eu vou pedir o seguinte, o coquetel às 19h30, a partir das 19h30, e toda a direção eleita, todos os diretores eleitos, quando terminar a nossa reunião aqui, tem que se dirigir à sala ao lado para assinar a ata, tá bom? E todos os presentes têm que assinar a lista de presença. Quem não assinou, por favor, depois procure a Simone ou a Carol lá para assinar. Bom, está aberto o debate. Eu acho que tem muitas questões aí. Eu vou começar com uma, Roberto, que é o seguinte. Na verdade, o que está se pretendendo não é o fim da contribuição sindical, nem o fim da contribuição assistencial. É assim que boa parte do movimento sindical, principalmente o movimento sindical não organizado, está vendo. Vai acabar a contribuição sindical, vai acabar o sindicato. Na verdade, o que está se propondo, tá, é a contribuição sindical voluntária. Voluntária. Então, eu comentei já isso aqui, eu acho que a contribuição sindical voluntária tira muito peso das nossas costas. Porque é aquela questão do sindicalizado e o filiado. Tá certo? Se você põe a sindical voluntária, tá? Quem quer se filiar ao sindicato, se filia, a gente vai ter o trabalho para ter bastante filiação. Quando você vai fazer a negociação, tá certo? Você estabelece pode estabelecer, a discussão é essa para frente, é que só será beneficiado, não, é obrigatória a participação financeira, tá, de todos os trabalhadores por conta da negociação coletiva. Então, são duas coisas muito distintas. Quem não quer contribuir com o sindicato, não é obrigado. Agora, quem quiser ter os direitos, os benefícios, por conta da negociação, vai ter que contribuir. Tem que contribuir. Não é com o sindicato, é com a negociação. Porque, todo mundo sabe aqui, não existe lei no Brasil que estabelece aumento de salário, que estabelece benefício. Não existe, é só através da negociação. Ora, se os sindicatos são os responsáveis pela negociação e que levam os benefícios, como a gente sabe que leva, inclusive o pessoal administrativo, por que esse pessoal não pode contribuir com o sindicato? Não quer pagar a contribuição sindical? Tudo bem. Mas da negociação, se ele tiver reajuste no salário, tiver benefícios, tá? Se hoje a classe trabalhadora, em especial, a classe trabalhadora mais modesta, né, a que precisa mais, tem convênio médico hoje, tem ticket de refeição, tem cesta básica, é por conta dos sindicatos. Inclusive o administrativo que vive metendo pau no sindicato, ele tem lá o ticket de refeição, bem maior do que o peão, tá? Mas é por conta dos sindicatos que conquistaram isso. Então, nada mais justo do que ter a contrapartida. Entendeu? Ticket de refeição, vale alimentação, assistência médica, assistência dentária, tá? Isso não está previsto em lei.
é só para o filiado. Ou assistência dentária, assistência médica, é só para o filiado. Várias outras cláusulas na área de segurança no trabalho que nós conseguimos ao longo do tempo. Muitas conquistas aí. Olha, eu tenho também conversado com... Concordo com você. Né? Por isso que eu acho que a contribuição sindical tem que acabar. Tem que ser a contribuição negocial. Negocial, esse Né? é o caminho. A contribuição sindical é o Esse é o tal do caminho. imposto sindical. É negocial. Agora, eu vou preparar o projeto. Eu já comecei a mexer lá para trás e tomei algumas pancadas aí. Mas quem está na chuva é para se molhar. Ou como dizia o meu amigo Vicente Mateus, é para se queimar. Né? Não dá para você não estabelecer o número mínimo de trabalhadores na Assembleia. Não dá. Assembleia em primeira convocação, Tu aceita conservação de São Paulo, 100 mil trabalhadores. 50% mais um. Isso. Em segunda, qualquer número dos presidentes. Não dá. Não dá. Essa esculhambação tem que acabar. Ah, mas é difícil, e comerciar e serviço. É difícil os coletes, é difícil para quem não quer trabalhar. Então nós vamos estabelecer o seguinte: no mínimo 20% da categoria que você representa tem que participar da Assembleia, não de uma Assembleia. Então, você vai criar um mecanismo de a database é maio, e começou abril, você estabelece 15 dias de assembleias. Você vai fazer assembleia em todos os setores. Em todos os setores. Claro, já está dizendo que já fez isso. É isso que tem que fazer. Claro. Ah, não consegue, vai embora, que sai da frente que alguém vai conseguir. Tem que ter a participação dos trabalhadores. Tem que estabelecer um número mínimo de participantes assinando a ata, assinando a proposta. Porra, que conversa é essa? Vamos ficar dando uma de malandro até quando? Com qualquer número de presentes. Aparece 10 negros, acabou a história. Bom, primeiro, para tirar a pauta, para estabelecer o valor da contribuição negocial. A contribuição negocial não significa que você tem que negociar. Significa que você tem que estabelecer o princípio da negociação. Se vai dar acordo, se não vai dar acordo, se vai ter greve, vai para o tribunal, não vai para o tribunal. Isso é outra história. Estabeleceu, o sindicato é de luta. E quando você estabelecer 25% da categoria dentro, isso repercute em metade da categoria. Primeiro. Segundo, aprovação da pauta apresentada pelo patrão, que o sindicato tem poder para negociar. E isso vai ser discutido nas assembleias. Os sindicatos que são formados por homens e mulheres experientes, que estão há muito tempo nisso, sabem como é que funciona. Porque para trabalhador é fácil pedir, eu quero 100%. Vai, pede 100% e fica aí sentado. Não é? Muito bem. Vai aprovar a pauta no mesmo movimento. Vai levar 15 dias para aprovar a pauta. Mas vai pegar os 25% do trabalhador para aprovar a pauta. Pronto. Aí estamos absolutamente garantidos. Tá bom. Tá legal. Absolutamente garantidos. Muito bem. Eleições sindicais. Quer coisa mais esculhambada, mais avacalhada, mais mentirosa? E não podemos mentir para nós aqui, porra. Do que a eleição sindical? Coisa mais roubada do que a eleição sindical? Que isso? Quer coisa mais esculhambada, mais sem vergonha do que prestação de conta de movimento sindical? Nós estamos cobrando Temer ladrão, filho da puta, Aécio não sei o quê, Lula tripeques, não sei o quê, e nós vamos fazer o quê para o nosso meio? A vergonha na cara é só os outros que tem que ter? O nosso povo não tem que ter vergonha na cara? Então vai ter que estabelecer regra para aprovação de contas. Vai ter, sim, senhor. Vai pôr no jornal, vai pôr na internet, vai... comprou, gastou 50 litros de gasolina, vai pôr essa porra lá. Não dá para ser chamado de ladrão por conta que nego fica roubando por aí, porra. Que isso? Pode ter salário, pode ter verba de representação, pode ter o carro, pode sim. A mídia não vai nos impregnar pelas orelhas, não. Pode ter reeleição, pode ter sim, senhor. Pode ter esse negócio de... Não pode ter reeleição, não pode o cacete. Vocês querem popião que não tem ainda preparo para ser dirigente, presidente do sindicato? Vocês tripudiaram em cima dele. Vem tripudiar em cima de nós aqui que temos experiência. Ora, quer tirar da frente para quê? Como quer tirar a contribuição sindical? Como quer tirar a contribuição negocial? Quer tirar a gente da frente também? Aí é para sentar o cacete no peão, vai trabalhar no chicote. Mas nós temos que ter isso, porra.
Como é que não tem prestação de contas? Como é que a eleição é do jeito que é? Como é que a presidente dos sindicatos comerciais de Niterói, no Rio de Janeiro, aquela mulher devia estar presa, como devia estar preso o Mata-Roma, que a minha central, infelizmente, foi lá defender esse filho de uma puta ladrão. A mulher tem 20 anos de mandato. É um império. Capitania hereditária. Ganha 50 mil contos de salário por mês. O filho ganha 25. Mora numa puta mansão. Eu não sou contra nego ter carro bom, ter salário bom, morar bem. Não sou contra nada disso. Nada disso. Ora! Então, a mulher vive em Dubai. Não é por conta de trabalho que ela vive em Dubai. Por conta de passear. Deve ter algum negócio lá em Dubai. Mas podemos continuar permitindo isso? Eu já briguei dentro da central e vou continuar brigando. É que o nosso presidente também, com todo respeito, ele é meio devagar. O Patá. Porque tinha que ter expulsado esse sindicato da central. Como tinha que ter expulsado o Mata-Roma. Que era um escândalo. Uma indecência. A família inteira dentro. Pô, a família levava 250 mil, 300 mil conto por mês de salário dentro do sindicato. Pô, vai colocar o filho, vai colocar o sobrinho, vai colocar não sei quem. Pô, tem competência, sabe fazer? Se não sabe, pode vir, mas vai fazer faxina. E vai atender telefone. Tem competência para fazer? Não tem o menor problema. Não tem o menor problema mesmo, não. Deixa essa mídia ficar enchendo o saco aí. Nós temos que ter responsabilidade nisso. Nós temos que ser duros com isso. Nós estamos sendo cobrados disso. Então, para não ser mais cobrado disso, tem que ter atitude. E nós vamos ter que ter atitude, nós vamos ter que encarar esse troço. Pagar imposto, minha gente. Pergunta para o povo se ele quer pagar imposto de renda. Pergunta ao povo se quer pagar IPTU. Eu estou com um buraco aqui na minha porta, não vou pagar IPTU, porque esse prefeito é vagabundo, é ladrão. Ninguém gosta de pagar imposto. É evidente. Só que nós vivemos numa sociedade. Se essa sociedade não se cotizar para o bem-estar, em especial dos mais simples, dos mais pobres, vai morrer tudo. Não é? Então essa também é uma reflexão que nós precisamos fazer para poder mudar a nossa cara. A nossa cara só vai mudar sim, se nós tivermos representatividade, não representação dos trabalhadores.